de Jesus. Aqui está, irmão Márcio Barros. Os irmãos querem dar a ele as boas-vindas. Digam comigo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aproveitando que você está em pé, vamos ler a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro do Gênesis, capítulo de número 41. Livro do Gênesis, capítulo de número 41. Nós leremos a palavra do Senhor para a nossa reflexão aqui hoje. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus, exaltar ao Senhor pelo grande privilégio de poder estar junto com os irmãos. Pastor Benedito, Deus abençoe. Pastor Sérgio, Deus abençoe. Obrigado por nos receber aqui. Deus abençoe todos os obreiros dessa casa. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 41, versículo de número 29. Diz assim: Eis o significado. Haverá 7 anos de fartura em toda a terra do Egito, mas depois disso haverá 7 anos de fome, e o Egito se esquecerá de toda a fartura. A fome consumirá a terra, e a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá. Pois isso será muito terrível, porque o sonho do faraó foi repetido 2 vezes, porque a questão já foi fixada por Deus, e Deus o fará acontecer em breve. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Eu quero ser bem breve na palavra aqui nessa noite, respeitar nosso horário, mas me permita compartilhar com os irmãos um pouquinho da história do texto que nós acabamos de ler. É um episódio que marca a transformação ou a transição da história de um dos personagens bíblicos mais conhecidos. Eu estou falando do nosso irmão José, que nós chamamos às vezes de José do Egito, mas na verdade não era o José do Egito, era o José no Egito. Ele nunca foi do Egito. Mas a história desse moço, você lembra? A história desse moço começa quando ele tem sonhos, e esses sonhos que ele tem são comunicados aos seus irmãos, e os seus irmãos não entendem o propósito de Deus para a vida daquele moço, e não entendendo a sua postura de relação com o pai, os irmãos, em dado momento, aproveitando a oportunidade que tiveram, pegam José, vendem como escravo, e ele vai parar na terra do Egito. No Egito, ele vai trabalhar na casa de um alto oficial do faraó, onde ele é acusado de estupro, e saindo dessa posição, ele vai parar na prisão. Vai passar boa parte de sua juventude dentro da prisão. A história dele vai mudar no dia em que o faraó do Egito tem um sonho. E o sonho que ele tem é carregado de simbolismos e significados. Só que não podendo interpretar, não podendo entender, ele busca na terra do Egito alguém que compreenda a linguagem dos sonhos e que possa dar a interpretação. Não encontrando ninguém, alguém lembra que dentro da prisão tem um moço com o qual Deus fala e Deus revela mistérios. É José. Eles vão buscar José, e José vem à presença de Faraó para interpretar o sonho que ele teve. Quando ele chega, José interpreta o sonho, e a interpretação do sonho você lembra. São 7 anos de grande prosperidade que estão vindo. Só que depois dos anos de prosperidade, vem também um tempo de fome, vem também um tempo de escassez. José interpreta isso e ele aconselha o faraó e diz: selecione alguém para que governe o teu povo, para que governe a terra nesse tempo que está por vir. Faraó, maravilhado com a sabedoria do moço, tira ele da prisão e coloca ele como governador do Egito. A história se resume mais ou menos nisso. Porém, nós podemos dizer que a história de José mudou quando ele recebeu uma revelação. E a revelação que ele recebeu foi uma revelação sobre o tempo que se aproximava. No dia que José recebeu uma revelação e percebeu o tempo que se aproximava, a revelação proporcionou a ele que ele saísse da condição de escravo, de prisioneiro,
e se tornasse o governador da terra do Egito. Recebeu uma revelação acerca do tempo. Escute o que eu vou lhe dizer. Existem 3 coisas que qualquer pessoa que queira ser bem-sucedido precisa buscar entendimento. Quais são elas? A sua vocação, o seu propósito e o tempo. Vocação, propósito e tempo. 3 coisas que quem quer ser bem-sucedido precisa buscar compreender. O que é a vocação? Vocação é a habilidade que sobressai em mim. É aquilo que eu faço com maior tranquilidade. Vocação é aquilo que eu faço com maior facilidade. Por exemplo, uma pessoa que consegue aprender um instrumento musical tem facilidade para identificar o tom de uma melodia, disse ou fala dessa pessoa que ela tem vocação para a música. Alguém que consegue assimilar um conteúdo e explicar com facilidade, fala-se dessa pessoa que ela tem vocação para o ensino, para a pedagogia. Vocação é algo que quem quer ser bem-sucedido precisa identificar na sua vida. Uma vez que identificou sua vocação, também quem quer ser bem-sucedido precisa identificar o seu propósito ou estabelecer o seu propósito. Embora algumas pessoas confundam, vocação e propósito são 2 coisas totalmente diferentes. Vocação é a habilidade que sobressai em mim. Propósito é a junção de 2 palavras do latim, pro, que significa à frente, e ponere, que significa colocar ou pôr. Propósito é aquilo que eu coloco à frente. Propósito é aquilo que eu coloco como objetivo. Então, vocação é a habilidade que sobressai. Propósito é aquilo que eu coloco como objetivo de vida. É aquilo que eu coloco como alvo a ser alcançado. Uma vez que alguém identificou qual é a sua vocação, é importante também que busque estabelecer um propósito que esteja atrelado à vocação, para que não haja frustração no dia de amanhã. Porque se eu estabeleço um propósito que não tem a ver com a minha vocação, há uma chance de eu me sentir frustrado amanhã. Exemplo prático, alguém que coloca no coração e diz, vou fazer uma faculdade de Direito. Aí ele estuda, presta o vestibular, faz a faculdade. 5 anos estudando, sai da faculdade, faz o exame da ordem, recebe sua nomeação, se torna advogado. Quando se torna advogado, logo nas suas primeiras causas, percebe que o ambiente não é tão bom para ele. Percebe que aquilo, enquanto estava na teoria, foi bom. Quando foi para a prática, já não agradou mais o seu coração. Qual foi o erro? Estabeleceu um propósito que estava longe de sua vocação. Então, uma vez que nós entendemos nossa vocação, é importante também que se busque compreender o propósito e estabelecer um propósito que esteja unido à vocação. E terceira coisa que qualquer pessoa que queira ser bem-sucedido precisa compreender é o tempo. Vocação, tempo e propósito. Isso fica mais claro quando nós usamos um exemplo da palavra de Deus. Noé. Noé tinha uma vocação. Sua vocação lhe permitia exortar, chamar ao arrependimento, fazer com que as pessoas buscassem pensar sobre o que ele falava. Noé tinha a vocação, a exortação. Então, ele recebe um propósito, criar uma arca, e a arca livraria Noé e sua família. Perceba que o propósito está atrelado à vocação. E a terceira coisa, Noé, então, entendido o propósito, entendido a vocação, precisou entender o tempo. Tempo de entrar na arca, tempo de sair da arca. Entender o tempo deve ser uma preocupação. Entender o tempo deve ser algo que permeie o nosso coração. Haja visto que, como veremos aqui nesses breves minutos, a história de José mudou no dia que ele recebeu uma interpretação ou uma revelação que estava atrelada ao tempo. No dia em que Noé recebeu a revelação acerca do tempo, a sua história foi proporcionado que ela sofresse uma transformação. A revelação que José teve a respeito do tempo proporcionou que ele vivesse uma nova fase. Entender o tempo
É interessante que essa manhã eu estava pensando sobre a revelação que José teve a respeito do tempo, e eu enumerei, marquei, que José, em virtude da revelação sobre o tempo que ele recebeu junto duas coisas que são fundamentais. Quais são elas? Primeira coisa que José recebeu, junto com a revelação do tempo, ele recebeu a percepção clara da realidade que se aproximava. José, ele olha para o futuro e ele, em nome da revelação que recebeu, ele recebe então uma percepção clara da realidade que se aproximava. E a realidade que se aproximava era de um quadro negativo. José viu claramente: a fome está vindo sobre o mundo, a fome está vindo sobre a terra. José recebe uma visão clara, uma percepção clara do que está para acontecer. Isso é interessante porque nos mostra que Deus não trabalha com ilusões, Deus trabalha com um cenário claro das coisas. Deus não trabalha com um mundo imaginário, Deus trabalha com um cenário claro das coisas. Quando Deus vai falar com alguém, Deus mostra claramente a realidade à sua volta. Deus não cria mundo imaginário para ninguém. Deus mostra exatamente: a situação é essa, José. Está vindo fome sobre a terra e vou te mostrar. A fome não é nem local, nem regional e nem somente nacional. A fome será tão grave que será mundial. José tem uma percepção clara da realidade que está se apresentando diante dele. E coisa interessante é quando alguém tem a visão clara da realidade à sua volta. Se você trabalha com aconselhamento, você vai entender o que eu vou dizer. A pior pessoa para aconselhar é aquela que não quer enxergar a realidade como ela é. Aquele tipo de pessoa que você diz: ó, o caminho é por aqui, está acontecendo assim, a sua vida está dessa maneira, mas ela criou na sua mente um mundo imaginário de tal forma que ela não aceita a realidade como ela é. Exemplo prático: a menina está namorando, a moça está namorando, ela já percebeu, o rapaz não estuda, o rapaz não trabalha, os pais têm dificuldade para lidar com o temperamento dele, mas ela ainda questiona quando o seu pai, quando a sua mãe diz: não namore, não vá por aí, que vai dar errado. E ela ainda diz: meu pai está pegando no meu pé, minha mãe está pegando no meu pé. Qual é o problema? A realidade está clara, mas a pessoa criou um mundo imaginário que ela se recusa a ver a coisa como ela é. Se recusa a ver a história exatamente como ela está se desenrolando. Por que é que alguns empresários quebraram? Porque quando o cenário mudou e ele já não ganhava mais tanto quanto ganhava antes, a empresa não produzia como produzia antes, ele se recusou a ver a realidade como ela é e continuou vivendo como se as coisas não sofressem alteração. Deus chamou José e Deus disse: José, vem aqui, eu vou te mostrar exatamente as coisas como elas vão acontecer. A realidade do mundo à sua volta é essa aqui. E porque José viu a realidade das coisas, ele também recebeu a capacidade para se preparar. Porque ele diz: eu estou vendo como as coisas vão acontecer. E se as coisas vão acontecer assim, eu tenho que me preparar. As pessoas à minha volta têm que se preparar. Deus mostra a realidade como ela é. E é interessante que, porque José recebeu a revelação ou a percepção da realidade como ela é, ele recebeu junto uma outra coisa fundamental. O quê? Ele recebeu a percepção da durabilidade do problema. Ou seja, quando Deus revelou para José as questões acerca do tempo, ele recebeu a realidade que se aproximava e a durabilidade do problema que se aproximava. Olhe para mim e escute isso. Duas informações que empresários pagariam bilhões para receber. Quem é que não gostaria, pastor Sérgio, de receber essa informação? A realidade que se aproxima e quanto tempo ela vai durar. Empresários pagariam bilhões por essa informação. Só que Deus pega essa informação tão preciosa e não entrega para os poderosos da terra. Deus pega essa revelação tão preciosa e entrega para um homem que está dentro da prisão,
mas tem relacionamento com o Senhor, tem vida com Deus, e Deus entrega essa revelação para ele. E ele então recebe a percepção da durabilidade do problema. E o que é que José então diz? Ele diz: gente, está vindo um problema aí. E não minimize o problema não, o problema é grande. Está vindo uma dificuldade aí. E não minimize a dificuldade não, a dificuldade é grande. Está vindo um quadro aí, e o quadro é sério, e vai atingir o mundo inteiro. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: o problema que está vindo é grande, porém, ele tem prazo de validade. Deus já marcou o dia para ele terminar. José recebe essa revelação acerca do tempo, e ele percebe, está vindo tempo difícil, mas o tempo difícil tem prazo para terminar. Deus já colocou uma hora para que ele termine. O que José recebeu como revelação, basicamente, é o entendimento ou a percepção de que a crise tem data de validade. A crise vem, mas ela passa. O problema vem, mas ele passa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O que é que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo, ou o espírito da profecia está falando na minha boca para alguém que chegou aqui nessa noite. O problema pode ter batido a sua porta. O problema pode ter vindo até a sua família. O problema pode estar sobre você hoje, mas não se precipite, não entre em desespero, não tome atitude precipitada, lance sobre o Senhor a sua ansiedade, porque Deus está dizendo, o problema veio, mas ele tem dia e hora marcado para acabar. Deus já marcou o dia e Deus já marcou a hora que a crise vai terminar. E Deus estava dizendo para José, José, o problema vem, mas ele tem hora para acabar, e quando ele acabar, eu tenho um novo tempo preparado para a sua vida e para a sua história. Se você acredita em palavra profética, me permita liberar essa sobre a sua vida. A crise pode ter vindo, mas ela já tem data para acabar, e quando ela acabar, Deus está dizendo, eu tenho um novo tempo para a sua vida, eu tenho um novo tempo para a sua família, eu tenho um novo tempo para a sua casa. A crise pode vir, mas Deus está dizendo, quando a crise passar, se prepara, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. A crise pode vir, mas Deus está dizendo, quando a crise passar, em lugar da vossa vergonha, eu vos darei dupla honra, diz o Senhor dos Exércitos. E se você crê nessa palavra, por gentileza, levante a sua mão apenas para receber, que o problema pode vir, mas ele tem data para acabar. Pode vir, mas ele tem hora para terminar. O problema pode chegar, mas Deus já disse, vai até aqui, daqui você não passa. Deus está dizendo para alguém aqui, fica tranquilo, porque o problema pode estar aí diante de você hoje, mas Deus não perdeu o controle da história ainda. Não, pastor, eu não vou mais na igreja, olha a pandemia. Eu não vou mais na igreja, olha a crise. Eu não vou mais na igreja, olha a crise financeira. Deus está dizendo para essa igreja, fica tranquilo, ainda que o problema se levante, o controle ainda está na palma da mão de Deus. E Deus estabeleceu limite, Deus estabeleceu hora, Deus estabeleceu data, e quem sabe para alguém aqui, Deus está dizendo, hoje termina o tempo da prova e começa o tempo da bênção. Quem sabe para alguém aqui, Deus está dizendo, hoje termina o tempo da aflição e chega o tempo da tua vitória. Se eu fosse você, glorificava a Deus para receber essa palavra. Mas rapidamente escute isso. Esse texto comunica ao meu coração, ou essa história de José, comunica ao meu coração algumas verdades, que essa manhã, pensando sobre elas, eu glorifiquei a Deus. O que é que a história de José nos comunica? O que é que a história de José nos faz entender? Escute, primeiro, José estava na prisão, mas na prisão, Deus deu a ele uma revelação poderosa. Escute, José estava na prisão, mas na prisão, Deus deu a ele uma revelação poderosa. Para nos dizer o quê? Para nos dizer somente uma coisa. Qual é? Que existem pessoas que estão em lugares que ninguém acredita, mas mesmo assim, elas carregam uma revelação poderosa. Existem pessoas que têm uma revelação poderosa, mas que hoje elas estão em lugar que ninguém acredita. José estava na prisão, mas na prisão, Deus estava dando a ele uma revelação poderosa, que iria impactar e iria abençoar toda a terra.
O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, quem sabe para alguém aqui, que você pode estar em um emprego que ninguém valoriza. Você pode morar em um bairro da cidade que, quando as pessoas vêm para essa cidade, não querem passar lá para conhecer, não é ponto turístico. Você pode morar em uma casa que ninguém vai parar na frente da sua casa para fazer uma selfie. Você pode estar em um lugar que ninguém valoriza, mas quando eu leio a história de José, Deus fala ao meu coração: tem gente que está em lugares que ninguém valoriza, mas naquele lugar que ninguém valoriza, eu já depositei dentro dele uma revelação poderosa que vai abençoar muita gente. Coisa boa é isso, é saber que tem gente que está em lugares que ninguém acredita, mas mesmo assim, ele tem algo poderoso que Deus colocou dentro dele. E é interessante porque aprenda com José. José está na prisão, tem uma revelação poderosa, e José poderia dizer: não vou falar nada, vou ficar aqui quieto. Por quê? Porque a revelação que eu tenho diz respeito às pessoas que estão lá fora, e eu estou aqui nessa prisão ainda. A revelação que eu tenho diz respeito ao mundo à minha volta, mas eu não faço parte, eu estou dentro de uma prisão. Só que José, ele entende que ele está na prisão, mas o que Deus deu para ele não é para a prisão. O que Deus deu para ele é para abençoar o mundo todo da sua época. Então ele vai compartilhar aquilo que Deus deu. E o que ele não sabia é que, na medida que ele compartilha aquilo que Deus deu, Deus estava dizendo: à medida que a revelação flui de você, eu também estou mudando a sua história, eu também estou te abençoando, eu também estou fazendo com que a sua vida seja impactada. Tem gente que diz: quando eu entrei na prova, quando eu entrei na luta, é hora de parar de cantar, é hora de parar de pregar, é hora de parar de ajudar, é hora de parar de ir na igreja. José me ensina o contrário. Quando ele estava na prova, ele disse: é hora de transmitir o que Deus me deu, é hora de continuar falando, é hora de mostrar a revelação que Deus me deu, porque à medida que ele é bênção para os outros, Deus está dizendo: eu estou mudando a sua vida também, eu estou te arrancando da prisão e estou proporcionando um novo tempo e uma nova fase na sua história. José está preso, mas ele tem uma revelação poderosa. Só Deus para revelar. Quanta gente está aqui dentro hoje que pode estar em uma situação de extrema necessidade, mas ainda assim está carregando uma revelação poderosa aí dentro. Ainda tem algo precioso que Deus te deu. Quem sabe aqueles lugares que nós passamos aqui na cidade, aquele bairro simples que você passa e não dá atenção, aquele boteco que você passou e nem sequer olhou para dentro, aquela casinha simples que a gente passou e nem sequer olhou para dentro, julgando que não tinha nada de importante ali. Só Deus sabe quanta gente em lugares humildes, mas carregando revelações poderosas. E eu posso liberar uma palavra sobre você. Deus vai começar a pegar as pessoas que estão em lugares improváveis, com revelações poderosas, e vai começar a trazer para dentro dessa casa. Se gente que está em lugar de honra não valoriza o que recebeu, Deus está falando na minha boca: eu vou pegar quem está no lugar improvável e vou trazer aqui para dentro. E não adianta questionar, porque vai chegar e já tem revelação na boca, já tem revelação no coração, porque estava em lugar improvável, mas tinha uma chamada e algo que Deus havia confiado. Está em um lugar improvável, mas tem uma revelação poderosa. Esse é José. Lugar de prisão, mas tem uma revelação poderosa. Agora, uma segunda coisa que esse texto me comunica, além desse texto me dizer que tem gente com revelação poderosa em lugar humilde, esse texto me ensina também que Deus estabelece conexões para cumprir propósitos. Como assim? Deus deu um sonho para Faraó. Se deu um sonho, poderia dar interpretação logo, irmão. Só que Deus dá o sonho para Faraó, dá a interpretação para José, e a partir daí apresenta os dois. Porque Deus sabia que a revelação de José ia ser bênção para Faraó, mas a influência de Faraó ia ser bênção para José. Aí Deus estabelece a conexão para abençoar a vida de José. Sabe o que eu quero lhe dizer? Eu quero lhe dizer que Deus vai colocar no seu caminho gente que vai abençoar a tua história. Deus cria conexões para abençoar. Que Deus sabe que tem gente que tem um grande projeto, só não tem quem invista.
Deus sabe que tem gente que tem uma grande chamada, só não tem quem apresente. Deus sabe que tem gente que tem uma grande ideia, só não tem quem coloque essa ideia em prática. Mas Deus está dizendo: eu vou promover conexão, para que essas conexões sirvam de bênção. José abençoa Faraó, Faraó abençoa José, e assim toda a terra é beneficiada. Você acredita em palavra profética? Pegue essa. Deus vai arrancar da sua vida quem não acrescenta em nada. Deus vai arrancar da sua vida quem não soma em nada. Deus vai arrancar da sua vida quem está dando tapinha nas suas costas, mas está te traindo por trás. E Deus vai colocar na sua vida gente de conexão, gente de propósito, gente que vai te abençoar, gente que vai abrir porta, gente que será instrumento para abençoar a tua família. Deus estabelece conexões. E às vezes é bom a gente entender isso, que quando Deus limpa a vida da gente, às vezes a gente reclama. A gente diz: todo mundo me abandonou. E eu já passei por isso, pastor Sérgio. Do momento de dizer assim, pastor Benedito: todo mundo me abandonou, fiquei sozinho. A gente vai reclamar, vai murmurar, vai falar tanta coisa. Todo mundo me abandonou. Hoje eu entendo. Quem é cheio do Espírito Santo, quem Deus tem um propósito, não é abandonado por ninguém, não. É o próprio Deus que tira do nosso caminho. É o próprio Deus que diz: sai daqui. Por quê? Porque está junto, mas não soma ao propósito que Deus tem para a sua vida. Aí Deus diz: eu vou limpar a tua vida, eu vou colocar no teu caminho gente que vai ser bênção de fato para a tua história. Então pegue essa palavra, irmão. Pare de reclamar que as pessoas te abandonaram. Pare de reclamar que saíram no teu caminho. Pare de reclamar que as pessoas não te ajudaram. Pare de reclamar quando Deus arrancar pessoas da sua vida. Sabe por quê? Porque essas pessoas que saíram, Deus ouviu frases que você não ouviu. Deus viu conversas do WhatsApp que você não viu. Deus viu comentários, ouviu comentários que você não ouviu. E Deus, percebendo tudo isso, disse: eu vou arrancar do teu caminho, mas também não vai ficar sozinho. Eu vou colocar no teu caminho quem vai ser bênção de verdade, quem vai somar o propósito. Eu vou colocar no teu caminho quem vai te ajudar e vai somar aquilo que eu tenho para a sua história. Coisa boa é quando Deus apresenta, coisa boa é quando Deus coloca no nosso caminho gente que vai somar ao propósito dele para a nossa vida. Esse texto me diz que tem gente com revelação poderosa em lugar que ninguém acredita. Esse texto me diz que Deus estabelece conexões. Eu encerro. A última coisa que esse texto diz ao meu coração é: a fase que você está vivendo não limita a revelação que você recebeu. Escute isso. A fase que você está vivendo não limita a revelação que você recebeu. Quem é você para vir aqui falar na presença do Faraó? Olha a fase que você está vivendo, você é um prisioneiro. Quem é você para vir aqui dizer que Deus falou com você? Querer trazer revelações aqui? Querer trazer diretrizes para o Egito? Quem é você? Olha a fase que você está. Você foi acusado de estupro, José. Foi para dentro da prisão. Quem é você? Só que esse texto vem me dizer: a fase que você enfrenta não limita o tamanho da revelação que você carrega. E o que eu vim aqui nessa noite dizer para alguém: quem sabe você entrou aqui e diz: pastor, estou vivendo a pior fase da minha vida. Estou vivendo uma fase complicada. Já tive momentos melhores, financeiramente, emocionalmente, na minha família. Já tive momentos muito melhores, pastor. Agora estou vivendo uma fase difícil. Aí Deus te chama aqui nessa quinta-feira para dizer para você: a fase que você vive não limita o tamanho da revelação que você carrega. Significa dizer que mesmo nessa fase, mesmo nesse momento de adversidade, não tire isso da sua mente. Tem algo precioso que Deus colocou dentro de você. Tem algo precioso que Deus te deu. E eu repreendo nessa noite todo espírito de acusação sobre a sua vida, que diz para você: em nome da fase que você está vivendo, é melhor você parar de cantar. Em nome da fase que você está vivendo, é melhor você parar de pregar. Em nome da fase que você está vivendo, é melhor você abrir mão dos teus sonhos por um tempo. Deus está dizendo: a fase que você está vivendo não limita a revelação que você carrega. A fase pode ser difícil, mas a revelação é poderosa e ela está dentro de você. Não, quem é você? Você está endividado, vai pregar. Não, você está doente, vai cantar.
Não, você está desempregado, vai continuar indo para a igreja? Não, veja bem, você está caluniado, vai continuar sentando no altar, vai continuar fazendo tudo. Por quê? Porque a fase não limita a revelação que ele carrega. Está em uma fase difícil, mas tem uma revelação poderosa. E se tem uma revelação poderosa, a fase difícil vai passar, mas Deus vai colocar de pé para glorificar o nome dele em toda a terra. Não sei qual é a fase que você está passando. Não sei qual é a fase que a tua família está enfrentando. Eu não sei qual é a fase que você chegou aqui dizendo que precisa de uma mudança urgentemente. Só que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, essa fase pode ser difícil. E ela pode ter alterado muitas coisas à sua volta. Alterou seu nível financeiro, alterou suas amizades, quem sabe alterou até o lugar que você morava. A fase que você está vivendo pode ter alterado muita coisa na sua vida. Só não alterou uma coisa, aquilo que Deus colocou dentro de você. Muita coisa pode ter ido embora. Mas o que Deus colocou aí dentro, ninguém vai tirar. A fase que você vive não limita a revelação que você carrega. A fase que você vive, que você passa, não limita o propósito de Deus para a sua história. Crê nisso, meu irmão? Se coloque em pé no seu lugar em nome de Jesus. Fase difícil não limita aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente queria nunca passar por uma fase difícil, mas passa. A gente queria nunca enfrentar um momento de adversidade, mas enfrenta. A gente queria nunca entrar em um tempo de prova, mas entra. E nessas horas a prova diz para você, acabou, terminou, desista. Abra mão do teu sonho, abra mão do teu projeto. E aí a Bíblia vem nos dizer assim, a fase difícil não limita aquilo que está aí dentro de você. A revelação permanece intacta. O propósito permanece intacto. O sonho permanece intacto. E se eu fosse você, eu diria para essa fase o que José disse. Veio, é difícil, mas o meu Deus já colocou uma data para isso terminar. O meu Deus já colocou o dia e a hora que esse problema vai terminar. Então, na fase difícil, permaneça adorando, permaneça fiel, porque aquele que te chamou não mudou os propósitos. Deixa eu orar pela sua vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós ministramos a Tua palavra, Senhor eterno, e nessa noite eu sei que o Senhor, meu Deus, fala com pessoas que estão neste lugar e alguém que está acompanhando essa transmissão. Senhor querido, eu sei que às vezes quando a fase difícil se apresenta, é tão fácil, meu Pai, abrir mão, é tão fácil acreditar que nada mais vai dar certo e que tudo terminou. Mas o Senhor nessa noite fala ao nosso coração dizendo, a fase não limita o propósito. E há pessoas que estão aqui, que estão em lugares improváveis, mas nos lugares improváveis ainda tem revelação de Deus e ainda tem bênção de Deus para a vida dessas pessoas. Senhor Deus, leve cada um, Pai, debaixo dessa palavra, de que não importa o que venha, o propósito, a revelação e aquilo que o Senhor tem, permanece de pé para essa igreja. Assim, Senhor, eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos. Domingo a nossa escola bíblica dominical. Domingo à noite, culto com a família. Não fique em casa. Tá bom? No sábado nós temos culto nas nossas congregações, mesmo horário, das 18h30 às 20 horas. Amém? Então nós vamos só agradecer a Deus por tudo que Deus fez aqui nesta noite. Nosso pastor presidente já vai nos dar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por este culto. Leva cada um de nós em paz para os seus lares. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que tens feito, Pai, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, os irmãos podem dizer amém pela palavra que ouvimos? Amém? Deus abençoe, pastor Márcio. Aqui é a sua casa. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final. Essa gratidão, irmão Márcio, e que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Todos digam, amém? E aí? Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo.
Em nome de Jesus.